dá o direito. E onde é que entra o direito? Na verdade, temos o contrato social, aonde a sociedade ela traz uma série de regras, um conjunto de regras que devem ser observados pela própria sociedade, como regras que são justas, regras que são certas, regras que são morais. Se todos fizerem isso, é como eu costumo dizer, né? Se não, se todo mundo fizer aquilo que a sociedade considera justo, aquilo que a sociedade considera certo, aquilo que a sociedade considera moral, não haveria motivo para termos, por exemplo, o poder judiciário, né? Toda aquela estrutura prevista a partir do artigo 92 da Constituição Federal, ela seria inócua, não teria função, porque não haveria a quem o Estado determinar, logicamente, numa situação em concreto, a conduta negativa, ou seja, aquilo que a sociedade não quer, aquilo que a sociedade acha errado, que a sociedade acha injusto, que a sociedade acha imoral, e dá essa resposta do Estado através do ius puniendi, que é exatamente aplicar uma sanção nessa pessoa que rompe, que rasga o contrato social. Então, o direito é exatamente isso. O direito ele trata, e nós estamos aqui tratando da figura do dano, né? O direito ele está atrelado à figura do dano. Então, o dano é o quê? O dano pode ser administrativo, por exemplo, quando a vítima é a própria administração pública. O dano pode ser cível quando a vítima é uma pessoa ou é um patrimônio, um bem de alguém, não é verdade? Ou a vítima pode ser a sociedade no caso da infração criminal. É o caso daquela definição de Michel Foucault de que todo crime é um dano à sociedade. E a partir do dano é que nós teremos o direito. O direito vai definir qual é o dano, o que é o dano, como é que se constitui o dano e a consequente sanção a ser aplicada como resposta a esse dano. Se ninguém causar dano a ninguém, não teremos motivo nem para ter o direito, nem para ter promotor, nem para ter delegado, nem para ter juiz, nem para ter promotor, para ter alguém que trabalha aí diretamente com o direito. Nem advogado vai ter. Advogado para quê se ninguém vai cometer mal algum a ninguém, ninguém vai violar ou ameaçar de violação direito de quem quer que seja, então não haverá motivo. Mas como há, né, e é da cultura humana, como o senhor falou, é exatamente do meio humano, assim como nós temos o nosso direito natural, todos nós temos o direito de ir e vir, do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, todos nós temos o direito à liberdade de expressão, como o senhor falou, como prevê lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Só que o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, quando diz que todos nós temos o direito à liberdade de manifestação de pensamento, só sendo vedado o anonimato, ele não nos dá a condição absoluta dessa liberdade. Na verdade, nós temos aí o limite é estabelecido pela lei. Eu tenho liberdade de manifestar o meu pensamento até atingir o bem jurídico de outra pessoa, como nos disse o Ulpiano lá no direito romano, né? O meu direito termina aonde começa o direito do outro. Então eu tenho direito sim à liberdade de manifestação de pensamento. Eu posso falar o que eu quiser, mas até o limite da honra das pessoas. Eu não é porque eu posso falar, tenho liberdade de manifestação de pensamento, como um direito previsto lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que eu vou ofender, vou cometer, por exemplo, uma calúnia lá do artigo 138 do Código Penal, ou uma difamação do artigo 139, ou injúria lá do artigo 140, né? Isso gera também um dano cível, como se vê no artigo 953 da Lei 10.406 de 2002. Ou seja, a lei, ela traz, a lei que representa, logicamente, o direito positivo, aquela teoria do Hans Kelsen, né? O Kelsen, ele não dava muita bola para esse negócio do direito cercado pelo que é justo, pela justiça,
pela moralidade, pela certeza, aquilo que é certo, aquilo que não é certo. O direito não quer saber disso. Na verdade, isso aí é teoria de Radbruch, é teoria do Kant, né? A teoria kantiana, a teoria aí do Hart, que é outro jurista famoso, Hart, né? Até bom que dê uma lida em Hart para ver, há uma flexibilização ao positivismo de Hans Kelsen em função do direito natural. O direito natural todos nós temos, o direito sempre existiu, mas a positivação desse direito, ou seja, o fato de colocar no papel e assinar embaixo e botar na parede, e a partir daquele dia todos passarão a ser obrigados a cumprir, aí vem o princípio da imperatividade como atributo da administração pública, né? A administração pública coloca o que ela quer no papel, como é o caso desse decreto lá do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, e chega lá e impõe a todos os cidadãos brasileiros essa norma, e essa norma não existe como contestar. Então vejam que essa questão envolvendo aí o direito a essa liberdade prevista lá no artigo 53 da Constituição Federal, ela tem, como o senhor bem falou, um limite, né? Um limite, e o limite é exatamente a honra das pessoas. Eu posso falar, eu posso, mas eu não posso atingir a honra das pessoas. Eu não posso caluniar, eu não posso difamar, eu não posso injuriar ninguém. A lei não me dá esse sentido, a lei no direito positivo. A lei que é a lei positivada, ou seja, a vontade, a manifestação de vontade da sociedade positivada, ela me dá um limite. Então, todos os direitos, eles são relativos. Os direitos positivos são relativos. Já os direitos naturais, aqueles direitos que estão na Bíblia, aqueles direitos que fazem parte da nossa condição de ser humanos, aqueles direitos não têm limites, eles são absolutos. O que limita os direitos é exatamente a lei. Então, a lei, ela diz, lá no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, lá no artigo 734 do Código de Processo Penal, lá no artigo 188 da Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, que é possível, privativo do presidente da República, decretar esse perdão. Então, a discussão dentro do direito é essa: é legal ou é ilegal? O direito não discute se logicamente, tomando por base a teoria kelseniana, a teoria de Hans Kelsen, o direito não discute se essa medida do presidente, essa emissão desse ato administrativo é moral, é justo, é correto. Não, isso não para o direito não tem efeito, porque o efeito do direito é apenas o julgamento. E julgamento como? Julgar se é legal ou se é ilegal. Então, o direito, ele tem esse efeito. O julgamento, se ele é legal ou se ele é ilegal. Isso, logicamente, tomando por base, é sempre bom repetir, a teoria do juspositivismo com base no Duralex sed lex de Hans Kelsen, não é verdade? Então, vejam que nós temos que colocar o direito aonde? Nós estamos aqui porque existe uma lei que define determinada conduta como negativa, e a própria lei traz também a sanção aplicável a essa conduta. Então, lá no artigo 53, quando traz a imunidade parlamentar, traz também no parágrafo 1º, e algum daqueles parágrafos também, que para um deputado ser julgado, em algumas situações, ele tem que ser, logicamente, passar pelo crivo dos próprios colegas do poder legislativo, né? Os próprios membros do poder legislativo que vão julgar. Primeiro julgamento é esse, se é o caso ou não de processar, ou seja, submeter esse parlamentar ao devido processo legal, como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, quando diz que ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. E esse devido processo legal, sempre que se fala em devido processo legal, logo deve vir à cabeça o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que o Estado só poderá julgar alguém quando der a oportunidade do contraditório
contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. E nessa ampla defesa é que a parte acusada, o réu, né, vai ter a oportunidade de se explicar. Então, o Estado não pode julgar alguém sem se explicar. E nesse caso que ficou meio